Salve, salve a todos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero comentar para vocês como é que eu faço as minhas avaliações e minhas reviews de jogos. É um jeitinho bem especial quando me perguntam, por exemplo, a nota ou tudo mais. Tanto que nos vídeos que vão sair de hoje para amanhã sobre o que eu estou jogando, eu não falo nem um pouco sobre gráfico ou coisa do tipo. Tem um motivo para isso, né? Porque assim, quando você vai avaliar um jogo, no meu caso, eu avalio mecânica, história, se funciona, se trava, se vai bem, se não vai. Isso que eu avalio. Agora, quando você pega e você literalmente vai fazer uma avaliação dessa, por exemplo, por ser um The Last of Us, você já dá 2 pontos a mais, porque o gráfico é de Play 5, você dá 4 pontos a mais, mas a história você, por exemplo, odiou, então você não gostou muito da mecânica de combate, ou coisa do tipo. Por exemplo, é ruim. Você mascara. Entendeu? Você mascara completamente que o jogo é ou deixou de ser por causa de gráfico bonito. Sabe? Principalmente quando você vai fazer esse tipo de avaliação. No meu caso, do PlayStation 1. Esquece gráfico, cara. Nossa, se olhar pra gráfico e falar daquilo, o povo acho que dá um tiro em mim. Sabe? Agora, outros jogos, como por exemplo, Hyrule Warriors, de 2018. Gráfico pra Switch. Mas eu tenho já 80 horas. Muito mais do que qualquer outro jogo assim, nessa mesma pegada pro PlayStation 4. Passou longe. E eu me divirto a rodo por conta dos objetivos, das missões, o que tem para fazer, os ganhos. Tudo é divertido ali. Então, você se sente bem. Agora o que eu acho engraçado é o gamer que vai falar isso. Ah, mas o gráfico tá em 4K. Eu pergunto se quem joga Doom, o 2016, o Eternal ou o último que saiu, que eu quero que se lasque, se o cara para a cada 5 segundos, assim, tipo, por exemplo, ele tá mirando com a arma, aí daqui a pouco. Vamos olhar o modo foto. Olha o detalhe ali. Olha o detalhe aqui. Aí ele vai lá, continua andando no jogo, aí daqui a pouco ele para e olha pro meio do mato. Modo foto. Nossa, dá pra contar 5 matinhos aqui. Aquele tem 7. Pelo amor de Deus, né, galera? Vamos concordar que isso daí já tá virando palhaçada. Por que eu falo isso? Porque quando você vai direto nessa questão de. Tá, daí tudo bem, antes. Quando você vai nessa questão de quesito gráfico, de quesito qualquer outra coisa visual, você está tirando parte da nota. Você não dá nota máxima para um jogo de novela. Imagine se os jogos de novela, em vez de ser gráficos simples, eles fossem gráficos realmente 10 vezes mais o de PS4, de PS5, fosse o nível de PC no Ultra. Só que é jogo de novela. Não vai ter uma boa avaliação. Mas cadê que o povo coloca isso em questão, né? Porque novela mais é pra você olhar, ser visual e tudo mais. É o que acontece ao contrário. Agora jogos de porrada, de tiro, entre várias outras coisas, aí que avaliar o gráfico. Mas esquece que, por exemplo, jogos de empresa grande é reciclado pra caramba. Não tem aquela diferença, sabe? Vamos pegar um exemplo, meu favorito, que é o Call of Duty, né? A história e tudo mais de hoje em dia que não tem praticamente nada comparado com os antigos. Poxa, pega o tempo do World at War, Black Ops, Modern Warfare, histórias incríveis que não eram desse tamanho. Realmente valia a pena. Você jogava mais de uma vez e não tinha que ficar botando na droga do difícil, da dificuldade máxima para estender a droga do tempo por causa de troféu. Você jogava realmente game por uma história muito boa. Hoje em dia, tem um gráfico bonito, mas qual que é a história? Black Ops 6 mesmo, mecânicas ruins, entendeu? Você faz a fase em poucos minutos, não tem mais aquilo. Mas é bonito. Então, é lógico, por ser um COD e ter gráfico bonito, vamos aumentar a nota. Sério, meu Deus do céu. Sério? A situação tá feia. Tá bem feia. Agora, se você pegar, por exemplo, outros jogos indies ou mais antigos, né? Vou dar um exemplo do meu favorito, Medieval. Se você for ver a versão de PlayStation 1 do Medieval,
Veio toda pixelizada. Não pixel também, né? Mas a poligonizada. Bonito, a ambientação é bacana, as músicas são sensacionais. Você se sente bem jogando, entendeu? Você sente que é uma história gótica, mas no final é que ela pega um pouco mais de graça. Bacana. Agora quando você pega a porcaria do remaster, porque colocar só a Alma dos Cavaleiros pra mim não é chamado de remake, é remaster. Se você jogar em versão em inglês, são as mesmas vozes com uma única censura. Isso, agora a bomba atômica que explode. E aí você tem também não só esse tipo de questão da dublagem, tal como gráficos infantilizados. Perdeu a essência do que era aquele jogo gótico bacana. Foi uma coisa muito boba, muito de criança. Se eu fosse dar nota para ele, com gráfico e com nome, Medieval até porque era o primeiro, então não tinha outro pra série, eu daria literalmente um 8. Agora para esse remake, com o nome Medieval e com esses gráficos, eu daria um 5. Então eu avalio sem o gráfico. Nesse caso, sem gráfico, sem nome, apenas mecanicamente falando, 8 no primeiro. E o segundo, sem nome, sem gráfico, sem nada, polígono puro, eu daria um 7. Funciona muito bem, não tem nenhum problema. Você consegue rodar bem, bem bacana mesmo, sabe? É uma coisa legal. Já é diferente de você pegar outros games, entende? Mas esse vídeo especificamente é por conta do The Pumping Jack, que ainda vai sair review dele logo mais. Não review, né, do que eu tô jogando. Porque ele é como se fosse um Medieval. Tem gráficos assim, sei lá, eu não avalio o gráfico, né, como eu disse no começo do vídeo, mas é bonito de se ver e é divertido. Isso é que é bacana. Os desenvolvedores, todo mundo que estava por trás, se preocupou em fazer uma coisa divertida. Momento de plataforma, momento de combate, momento da perseguição. E fica alternando. E tem os bosses que são bem fáceis. Eu achei que isso é um elemento bacana. Foi por causa desse jogo que eu estou fazendo esse vídeo. Porque é uma experiência muito divertida, muito bacana mesmo de se jogar. E que pra mim, de novo, sem nome, sem nada, sem ser indie, 8 sólido. É assim que eu avalio. Entendeu? Agora tem muitos aí fora que não iriam avaliar porque é um jogo que não é de uma franquia grande. Ah, o gráfico não tá em 8K, 120 mil FPS, tá ligado? Esse tipo de coisa. Você deixa de se divertir, deixa de conhecer jogos bons só porque não é mais grande e mais bom. Referências. É de fato simplesmente uma porcariazinha aí bonitinha que foi feita de qualquer jeito. Você dá ponto extra só porque é grande, sabe? Eu avalio assim. Gráfico pra mim nunca vai chamar mais atenção do que o jogo funciona. Eu tô aqui pra jogar, não tô aqui pra olhar. Se fosse um anime, se fosse um filme, uma série, coisa que eu não vejo, sim, eu não sou fã de filme nem série, muito mal de anime, né, pra falar a verdade. Pra avaliar desse jeito, eu falo pra vocês. Eu vejo dessa maneira os jogos, dessa maneira que eu vejo no geral. Porque isso é uma coisa que mata na hora de quem está começando agora, ou então quem já é mais veterano, não vou jogar esse game porque não é bonito ou tudo mais. Fica lá então. Fica lá 10 mil horas em COD. Deixa de conhecer jogos bons e tudo mais. Mas eu vou deixar minha opinião aqui mesmo para vocês sobre como que eu avalio. Não é um vídeo assim que eu gosto muito de ficar apresentando ponto, blá 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 blá. Dane-se. Não se esqueça de deixar o seu ódio nos comentários, a sua opinião. O like você já sabe o que fazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!